Está começando mais um Anverso. No programa de hoje vamos conversar sobre a adultização das crianças. Os filhos normalmente seguem os exemplos dos pais. Assim como as meninas pegam os sapatos e as maquiagens das mães, os meninos também brincam de fazer a barba. Essas e outras nos levam a questionar se a inserção precoce das crianças no mundo adulto não merece mais atenção e cuidado. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a psicóloga formada pelo Centro Universitário Franciscano, Lisiane Casales, e a professora de português, Luana Ense. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, primeiramente eu quero que vocês esclareçam o que é esse fenômeno que surgiu, como se adultiza uma criança. Na verdade é um fenômeno bem antigo, né? Não é de hoje que isso acontece. E a questão da adultização seria o quê? Inserir essa criança no mundo adulto de uma forma precoce, né? E antigamente se via o quê? Que essa criança era inserida através do mercado de trabalho. Então, com o passar do tempo, como o trabalho, né, é algo que é proibido, o trabalho infantil, a gente vê aí o ECA que tem 25 anos, então é algo recente também, não é de muito tempo, né, anterior. Como esse trabalho já é proibido, então outras formas de adultização começaram a ser inseridas nesse contexto. As principais que a gente pode falar é o que é a mídia, né, a questão de estimular esse consumismo, demonstrar um comportamento também que é passado de uma forma positiva para as crianças e por ser algo tão legal e tão bacana, que essas crianças vão querer, né, passar a reproduzir isso nas suas vidas. E bem lembrado que isso já faz parte da história da humanidade. Porque quando é trabalhada justamente a questão histórica na escola, a gente vai perceber que lá no século XVIII, ou se você olhar até uma foto dos avós ou antes um pouco, as crianças vestiam a mesma roupa dos adultos. Então eles eram mini adultos e conviviam entre os adultos. Então se uma pessoa fosse morta na praça, ou se falasse sobre drogas, ou estivesse numa festa, a criança participava daquele espaço. Só depois, com a inserção da escola como um ambiente para estudo, é que foi se pensar a ideia de que a criança é diferente do adulto. Então tem que ter um espaço para ela estudar, um espaço para ela brincar, um período adequado para fazer aquilo ali. E infelizmente, conforme as mudanças históricas acontecem, isso vai se repetindo. Então, como a psicóloga falou, hoje a mídia é uma das grandes causadoras dessa questão. E até mesmo as famílias, às vezes, quando dão um elogio, como ficou bonitinho, igual a mãe, imitando o pai, que legal, não acaba percebendo que isso é um pequeno estímulo também. Então, se acha bonito a criança fazer aquilo ali, ela cresce pensando que aquilo ali faz bem. E por que será então que as crianças estão deixando de ser crianças para se inserir nesse mundo adulto? Bem como bem falado, né, por ela, eu concordo assim nesse estímulo que chega até as crianças por todas as formas, né, porque é sim pela família e hoje a gente também vê que a escola foi criada, né, com esse contexto, com o objetivo de aprendizagem, mas ele é bem mais do que isso, né, tem essa questão da socialização. E aí lá na escola o que acontece? O fulano chega e tem um colega que é super adultizado. Então esse colega é colocado, né, num patamar e vai então ser o exemplo e todos vão querer assumir esse mesmo lugar que ele, né? Essa é uma questão muito forte assim que eu vejo, porque eu trabalho com a clínica e também faço um trabalho em escola. Então, é algo muito frequente de ver essa competição, né, entre as crianças. Eu acho que tu também tem essa experiência, né, de Sim, ver exato. Tanto a criança como o adolescente, ele se faz muito espelho do outro. Então, aquele aluno que é considerado o mais legal, o mais inteligente, o que faz as coisas diferentes da sala de aula, é sempre com um espelho para tentar chegar àquilo ali. Então, quando há a moda que veste isso ou usa aquilo igual alguém da novela, ou imita o pai, os outros alunos acabam querendo imitar também. E essa questão do comportamento na escola também vai se voltar muito à questão de como o aluno vê o professor, nas diferentes idades. A mesma coisa que às vezes diz, em casa minha mãe deixa fazer, mas aqui não pode. Também vai dizer, na escola eu posso fazer isso e em casa não. Então tudo isso na verdade são espelhos de comportamento que eles veem, seja na mídia, na televisão, em casa, na sala de aula. E é interessante justamente isso na escola, porque é um espaço diferente de socialização. Então ali há um aprendizado sobre essa questão
do que a mídia está mostrando se é correto ou não, principalmente mais com adolescentes, para eles terem a consciência de seguir aquilo ou não e começar a ter uma opinião própria. Mas, mesmo assim, ainda são muito influenciados, porque na adolescência, principalmente, tem aquela questão de pertencer ao grupo. Então, se eu não tiver tal elemento ou não utilizar tal tipo de roupa, eu não vou ser aceito pelos outros. Então, isso mexe constantemente nessa criação da personalidade, que ao mesmo tempo os jovens querem ser únicos para serem diferentes e terem liberdade de expressão, eles querem participar de um grupo, e esse grupo tem uma característica. E eles aprendem, desculpa, Pode falar. eles aprendem basicamente por 2 tipos, né? Pelo discurso, né? E também pela observação. Então, é justamente isso que ela colocou, né? Eu estou escutando lá na novela, na propaganda, em casa, na escola, os professores, todo esse contexto, toda essa vivência que ele tem, e eu estou observando, estou tendo esses exemplos. Então, daí passa para o terceiro tipo de aprendizagem, que é, né, colocando isso em prática. Então, vamos ver o que eu vou, se eu vou atingir esse mesmo patamar, esse mesmo espaço, se eu vou me sentir, né, incluído. Exatamente. Luana, e qual seria o papel da professora ou do professor que está em sala de aula e está participando desse processo que está ocorrendo na sociedade? É interessante justamente a questão de estimular a eles verem as diferentes formas. Então, o professor tem que ter uma mentalidade, um tipo de trabalho que mostre que existem diferentes maneiras de ser e de se viver. E aí, fazer principalmente um trabalho interdisciplinar, porque isso são questões para ser discutidos com o professor de filosofia, sociologia, de história, literatura, para eles perceberem que todas essas mudanças históricas, econômicas e sociais que eles aprendem nos livros, na verdade, eles estão fazendo ao mesmo tempo. E também, além de aprender a ver o diferente, é desconfiar das coisas. Porque hoje eles têm uma confiança muito grande na mídia, mas ao mesmo tempo conferir aquilo ali, ver em outros locais. Então, às vezes o aluno chega na sala de aula, mas eu vi em tal lugar. Tá, mas e quem disse que tal lugar é o único lugar? Então, essa questão de ser mais investigador, até porque com a internet tudo está à disposição deles. Um dos exemplos mais claros que a gente tem hoje em dia são os inúmeros concursos de beleza que ocorrem nesse universo infantil, né? A gente vê hoje a criança sendo depiladas, colocando até mesmo prótese dentária, fazendo coisas, maquiagens exageradas, coisas que não pertencem àquele universo. É comum a criança ter esses elementos nesse universo que elas pertencem, ou é algo que os próprios pais vêm inserindo e estimulando? Já pode começar. É algo que vem sendo banalizado, né? Que se a gente for pensar, começa cada vez mais cedo. Nesses concursos mesmo, nós temos exemplos de meninas ou meninos, né, que começam lá, bebês, né, recém aprendeu a andar e já está participando desse mundo. Então, o que é importante de ser colocado é que existem fases que devem ser vividas enquanto criança, né, na infância, porque a infância é justamente isso, é repleta de construções, né, de descobrir o próprio corpo, que entra então nessa questão da depilação, né, de todos os recursos que são feitos para a criança participar dos concursos. Além disso, né, tem também a formação moral, a formação de valores que, com as crianças inseridas nesse contexto, é difícil elas criarem uma visão que não é existente nesse contexto, né, porque é a vivência que elas têm. Então, é importante justamente tentar mostrar que aquela é uma realidade, mas o que eu bato assim bem de frente é que muitas vezes, não querendo julgar, né, não é o meu papel, mas os pais acabam vendo, principalmente nessas séries que existem, né, mostrando esse tipo de concurso, que isso acontece através que os pais enxergam o filho como uma realização pessoal. Eu não pude fazer isso, então eu quero que a minha filha faça isso. E é preciso tentar, apesar de em alguma maneira ser muito difícil, né, dependendo da faixa etária dessa criança, mas escutar o que ela gosta, o que ela sente, o que ela quer. Né? Às vezes não vai ser falado, mas de alguma forma tentar sentir se essa criança está confortável fazendo isso, né, ou não. Esse espaço até de perguntar o que ela sente fazer é o que vai refletir muitas vezes na escola.
porque em casa o pai, a mãe força às vezes esse tipo de coisa, e ao chegar na escola, na educação infantil, a gente vê muitas vezes as professoras talvez até tirar um pouco daquele batom da maquiagem e ali trazer a criança para o mundo da brincadeira, né? Meninas que, vamos brincar, então vamos fazer um desfile. E a professora, não, vamos pegar os jogos e trabalhar em conjunto. Existem outros tipos de brincadeira que são tão saudáveis, né? Que acabam, hoje em dia, estão mais em extinção, né? Em decorrência disso, também da tecnologia que está cada vez mais, né, em crescimento nesse mundo. Mas é importante, sim, que as crianças sejam resguardadas de alguma forma, né? E que bom que a escola ainda é esse espaço de desconstruir algumas coisas. Bom, o primeiro bloco acaba aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre a adultização das crianças. Bom, no primeiro bloco a gente falou sobre esses inúmeros concursos que envolvem o universo infantil e que as crianças estão cada vez mais se inserindo. Nos Estados Unidos, cerca de 5 milhões de dólares estão por trás, né, desse movimento e desses festivais e concursos. Como que fica a cabeça da criança ou como ela interpreta esse processo que ela está sofrendo de adultização? É algo que depende bastante de como é conversado isso em casa, né? Em casa, na escola e de todos os contextos que essa criança faz parte. Porque, como a gente falou, né, no bloco anterior, da questão das identificações, de aprender por observação, para ela é algo que é super natural, fazer parte daquele processo, enfim, treinar horrores de horas, né, que a gente sabe que é uma rotina bem extensa que elas têm para chegar naquele momento, tanto que é bem cansativo, a gente vê bastante as crianças chorando, cansadas, né, por toda essa rotina, mas também tem a questão, né, de que é preciso mostrar que tudo bem, a realidade é natural, mas que existem outras coisas, como a gente tem falado, assim, né, de jogos, brincadeiras, que é ela que tem esse poder de decidir. Claro, não é colocar a criança, né, como principal, que ela vai mandar e os adultos vão obedecer, não é isso. Mas respeitar, né, esse desejo dela de que é algo natural, que é algo legal, mas existem outras coisas que também podem ser super positivas. E é um processo, na verdade, que também vai variar muito de criança para criança. Algumas, às vezes, elas não têm nem noção do que estão fazendo naquele palco, no sentido da grandiosidade do evento. Muitas vezes, a maneira como a família leva aquilo ali, sei lá, a criança gosta de cantar desde criança, então é colocada na aula de canto. Então, algumas vezes, aquilo é feito por prazer, e nem sente essa pressão do concurso. Outras vezes, infelizmente, o que a gente mais vê hoje, que desde criança, da infância até a adolescência, é que a agenda já é lotada. Então, por uma pressão dos pais, passa o dia inteiro fora de casa, na escola, depois vai para o balé, vai para o judô, tem natação, tem aula de canto,
e tudo menos horário para ser criança. Então, sempre, na verdade, há dois lados. Tem aqueles que fazem já por prazer e tem outros que são levados por uma obrigação da família. Então, alguns têm noção daquilo, outros estão sofrendo e o que a gente percebe depois, reflete até na adolescência, é esses casos de depressão, porque a criança não tem espaço para ser ela. E muitas vezes nem o adolescente, tanto que aquela questão de que os pais tentam se realizar. Eu trabalho com adolescente e eu tenho alunos no 3º ano do ensino médio que vão prestar vestibular para um curso porque os pais querem aquele curso. Então, quer dizer, tem alguns momentos que aquilo segue quase toda uma vida. Depois, quando a pessoa vai ser adulta, que vai ter noção de tudo aquilo ali que passou. É uma rotina tão cheia que às vezes eles não têm tempo de parar e refletir sobre o que eles estão fazendo, né? E a gente não percebe que nós adultos estamos ajudando a produzir isso, assim, porque são as mães, os pais que colocam a criança nessa rotina. Tem charges bastante divulgadas, assim, conhecidas, que mostram isso, né? 2 mães conversando e uma falando para a outra. Hoje meu filho foi para o inglês, depois para natação, para o jogo de futebol e depois para a sala de aula. E o teu? Não, o meu foi criança, né? Que mostra que existem essas 2 realidades e que é importante, né, mostrar isso tanto para os pais, né, que é a gente que está colocando eles e não está permitindo essa reflexão e criando uma competição até entre eles mesmos, assim, de eu tenho que ser o melhor, eu não posso parar, eu tenho que passar prestar o vestibular, eu tenho que passar de primeira, né, algo que chega muito assim também na clínica como bem colocado, não é algo apenas da infância, mas que vem se perpetuando, né. E como seria possível reverter esse quadro da banalização da adultização na infância? Seja essa opinião dos pais, isso é normal. Como seria possível reverter isso? Sim, eu acho que a primeira questão é esse diálogo aberto, né? Não é ser moralista, ser autoritário, mas estabelecer uma comunicação, né, entre pai e filho, né? Além disso, tem o quê? A questão de estimular a fantasia, a imaginação, que é bem deixada de lado ultimamente, né, pela família, porque não precisa ser algo concreto, né? O que a gente vê, como tu bem começou falando, né, no programa, que existe uma diferença entre a adultização, e o hábito que as crianças têm de imitar os pais, né? Por exemplo, vestir a roupa dos pais, se imaginar ali com o sapato, brincar de pintar as unhas, é algo que faz parte do desenvolvimento saudável dessa criança, porque ela está imaginando um comportamento futuro. A questão o problema, né, começa a se construir quando isso deixa de ser uma brincadeira fantasiosa e passa a ser real. Então, a criança não consegue mais imaginar vestir a roupa do pai. Não, ela tem que vestir uma roupa do pai em miniatura, que é feita exclusivamente para ela. Ela não consegue imaginar que ela está pintando a unha, ela tem que ir lá e pintar a unha. Então, essas são coisas que a sociedade num todo, né, pode ajudar a desconstruir, mostrar, até na questão da mídia, como a gente vem colocando, né, que existe toda uma faceta, né, de programas e de possibilidades que essa criança poderia e deveria, né, experimentar. E isso entra justamente na questão da conscientização da família. Então, na verdade, o que a gente percebe nas escolas e brinca até, que o problema não são as crianças, são os pais. Então, quem são os adultos? Quem é que manda na situação? Quem é que sabe como é que é a organização do Estado, da cultura, da economia? Né? São os pais. Então, na verdade, é preciso uma questão de repensar nós, adultos, como nós vemos o mundo e como nós estamos passando ele para as crianças. Então, na verdade, tudo começa dentro de casa, na família, e, consequentemente, o que a mídia mostra vai influenciar esses adultos ou não. E quais seriam os efeitos negativos que essa adultização precoce pode causar num futuro dessa criança? Acho que no momento imediato, justamente não passar por algumas fases, né, da infância, da adolescência, e o que eu percebo assim trabalhando com adolescentes e já adultos é essa angústia de não ser quem gostaria de ser. Então, por isso que a gente vê tantos índices de depressão e muitas vezes até tentativas de suicídio. Né? A depressão é outra coisa que parece ser banalizada, qualquer coisinha é depressão, mas no momento que a pessoa não tem um espaço, uma oportunidade de ser ela, isso acaba influenciando muito. Então, é a principal consequência.
porque atualmente é a pura reprodução, né? E às vezes a gente se pega fazendo isso, né? Então imagina, Exato. se está sendo difícil para a gente, as crianças, né, que estão nascendo agora com toda essa modificação cultural, com certeza, né, é como bem colocado pela colega. Uma das consequências também, a gente pode dizer que a puberdade está chegando cada vez mais cedo, principalmente nas meninas. A gente vê elas menstruando mais cedo, tendo relações sexuais mais cedo. Talvez vocês poderiam esclarecer se a gravidez precoce também se torna uma consequência desse processo precoce da adultização das crianças. Eu acho que faz parte, sim, né? Porque como as crianças, a gente teve, né, um caso bem famoso aí na mídia da MC Melody, né? Bom, enfim, tá num processo de transformação que eu particularmente ainda tenho minhas dúvidas se é algo natural, porque algumas vezes parece até meio forçado, assim, já que a mídia caiu em cima e que todo mundo falou sobre aquilo, né, de ela voltar a ser criança. Mas, com certeza, vestir, né, roupas que não são da idade, ter os comportamentos, as atitudes que também são de crianças de adolescentes, adultos, isso vai fazer com que eles tendam, né, a experimentar novas coisas, novos relacionamentos e, por fim, né, pode vir, sim, a gravidez. É uma influência direta. No momento que imita a roupa, imita o modo de falar, de agir do adulto, ele também vai querer fazer o que o adulto faz. Bom, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Esse foi o Anverso de hoje. Falamos sobre a adultização das crianças. Até o próximo programa. Tchau!